Jesus não tinha a intenção de afirmar que a igreja não seria alvo de Satanás e de seu reino. Porque nós lemos aqui que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas Jesus não está afirmando que a igreja não seria alvo de Satanás e de seu reino. Nesse texto, Jesus não está afirmando, não está tendo a intenção de afirmar que a igreja não seria atacada pela apostasia, atacada pelos falsos mestres. A igreja vai ser alvo, sim. Vai ser alvo de Satanás, alvo do seu reino, vai ser alvo da apostasia, vai ser alvo dos falsos mestres, dos falsos doutores. A igreja não está isenta. Pelo contrário, a Bíblia nos afirma que muitas pessoas abandonariam a sã doutrina e seguiriam esses doutores, que têm uma viagem curta pela vida, porque a sua perdição não dormita. Tem uma viagem curta, tem uma caminhada não muito longa. Quando nós lemos no 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3, está escrito assim: e também, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. Obrigado, filho. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, quando nós lemos esse texto, Jesus não está querendo dizer que a igreja não vai ser atacada pelo diabo, não vai ser atacada pela apostasia, pelos falsos mestres. Pelo contrário, ela vai ser alvo disso aí. E muitos abandonarão a fé, seguindo essas heresias que foram introduzidas encobertamente. Quer dizer, de uma forma muito técnica, de uma forma muito sábia, de uma forma muito astuta, esses ensinamentos vão entrando lentamente na estrutura dorsal doutrinária da igreja, e muitos vão abandonando os princípios bíblicos e vão seguindo estes doutores, esses falsos mestres, esses falsos profetas. Então a igreja corre um risco muito grande caminhando aqui nessa terra. Não é fácil a vida cristã, porque a vida cristã é uma peleja, é uma guerra, é uma batalha. E nós temos que ter muito cuidado para a gente chegar mesmo no final da caminhada com as cicatrizes, mas chegarmos lá com a vitória. Esse texto também, Jesus não tem a intenção de afirmar que a igreja exerceria o poder temporal e que ela seria tão grande como as multidões das nações. Pelo contrário, não obstante acirrada guerra, como numa guerra, o exército que vai numa peleja, dificilmente ele volta inteiro para a sua pátria. Conta-nos uma história que Napoleão Bonaparte, quando invadiu a Rússia, saiu com 650 mil soldados. Quando ela voltou para a França, tinha 40 mil. Perdeu 600 mil soldados na guerra. Então nós que estamos numa guerra, numa acirrada guerra, numa travada batalha,
a Bíblia, Jesus está dizendo que a igreja será tão grande como a multidão das nações, mas a igreja, Jesus conta com um remanescente fiel, que o Espírito Santo conta para continuar levando a obra de Deus em todas as dispensações, em todos os ciclos históricos, até o final. Até o final. Quando alguém perguntou, Jesus, Senhor, são muitos que serão salvos, ou são muitos que são salvos? Jesus disse assim, porfiai, guerreai, lutai, guerreai. Quer chegar lá? É lutando, é guerreando, é batalhando. Tem muitos adversários pelo caminho. Hoje levantei de manhã, fazendo uma leitura bíblica, na oração matinal, eu disse para a pastora Elizabeth, assim, olha, nós precisamos de ter um cuidado muito grande na vida cristã. Porque na vida cristã tem muito barulho, tem muitas vozes, tem muitos sinais, tem muita coisa para a gente ver, para a gente discernir. Temos a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, mas tem a voz dos homens. Tem a voz do inferno, tem a voz dos demônios. Vozes, muitas vozes. E a gente sai de casa, a gente escuta muita coisa durante o dia. Muitas coisas, muitas vozes. E a gente precisa discernir se essa voz vem do céu, se essa voz vem dos homens, ou se essa voz vem do abismo. Da onde que está vindo essas vozes? E nós precisamos de ter da parte de Deus um discernimento, para a gente continuar ouvindo a voz do Senhor Jesus, pois ele disse, aquele que ouve a minha voz são aqueles que me seguem. Aqueles que me seguem conhecem a minha voz, têm familiaridade com a minha voz. Mas para a gente criar familiaridade com a voz de Jesus, no meio dessa multidão de vozes, precisamos de ter uma intimidade, uma proximidade muito grande. Jesus, chegando às partes de Cesareia de Filipe, que ficava a sudoeste do Monte Hermon, próximo às nascentes do Jordão, Jesus interrogou os seus discípulos, quem diz os filhos do homem ser o filho do homem? Quem diz os homens ser o filho do homem? Eles responderam, João Batista, outros Jeremias, outro Elias, outros, ou um dos profetas que ressuscitou. Eles responderam, deram essas respostas. Mas Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, tomando a palavra, diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse, mas não foi a carne nem o sangue que tu revelou, Pedro. Você é um crente muito feliz, muito abençoado. Porque você recebeu uma revelação do meu Pai que estás no céu. Isso não é produto do seu conhecimento, produto da sua inteligência, produto da sua interpretação. Isso foi uma revelação do Pai Celestial. Porque ninguém vem a mim sem o Pai o revelar. Quem conhece o Pai, conhece o Filho. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. É uma relação de intimidade, uma revelação que não está na vontade explícita da pessoa, é uma revelação da parte de Deus. Jesus responsabiliza os discípulos a respeito da continuidade do seu trabalho nesse texto, levar adiante o reino de Deus, fala da capacitação que Pedro receberia para ser um verdadeiro ganhador de almas e pastorear as ovelhas do Senhor Jesus, como está lá em João capítulo 21, verso 17, quando Jesus diz, você me ama, Pedro? Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Eu disse aqui na reunião de obreiros, que há muitas pessoas pensando que Pedro é o porteiro do céu. Há uma concepção em algumas religiões, que Pedro é o porteiro. Pedro tem a chave, uma chave grande, que abre, fecha. Só entra no céu quem está simpático com Pedro. Quem tem a permissão de Pedro para entrar ou para sair. Mas não é isso que Jesus estava dizendo, te daria a chave do reino dos céus. Fala do ministério, fala que Pedro seria um grande ganhador de almas, que Pedro apacentaria a igreja, e que pela palavra que ele ia pregar, muita gente seria ligada aos céus. E que muitas pessoas seriam desligadas do reino dos céus pela palavra, porque o que liga o homem aos céus é a palavra. Liga ou desliga.
Não é nós que temos esse poder de ligar as pessoas ou desligar. Se fosse, seria fácil, né? Eu ligaria minha família, tudo, logo, rapidinho. E ligar toda a minha família e falar assim, não, eu estou ligando minha família aí. Não, eu só tenho condição de ligar minha família quando prego para eles o Evangelho e eles aceitam Jesus como Salvador. Aí eu estou ligando eles. Estou ligando eles no céu. Mas se eles pecarem e abandonar, falar assim, olha, você transgrediu contra a palavra. Está sendo desligado. Está sendo desligado dos céus. Jesus é o nosso intermediário, Ele é o nosso intercessor. É através de Jesus que o homem obtém essa grande vitória, está ligado ao céu desligado. É através de Cristo. Cristo através da sua palavra. Com essas instruções, Jesus começa a relatar o motivo de sua subida a Jerusalém, que era necessário enfrentar as autoridades judaicas e ser entregue aos gentios, quando ele padeceria até a morte. Lucas 13:33 diz que um profeta não deveria morrer fora de Jerusalém, que ele ia então cumprir esse detalhe, essa observação profética, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Está no texto. Pedro, caminhando com Jesus, ouvindo todo esse comentário que Jesus estava relatando, narrando, e quando ele começa a dizer que ia para Jerusalém, que ele ia padecer, ia sofrer, ia passar pelo escárnio, ser cuspido, ele teria que padecer e morrer, Pedro ficou desconcertado com aquela informação e chamou Jesus à parte e disse assim, Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo, tenha misericórdia de ti mesmo, isso não pode acontecer nunca. Isso não pode acontecer. Jesus olhando e voltando e olhando para ele firmemente, disse assim, arreda ou para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Parece que a gente vai lendo o texto, a gente fica pensando, olha, mesmo momento que Pedro, Jesus está dizendo, Pedro, você é um crente muito feliz, porque essa revelação de saber que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, é uma revelação do Pai Celestial. É Deus que te revelou isso. Não é isso que está com a sociedade aí fora, não é isso que estão com as pessoas lá fora, não é isso que está com o Sinédrio, com os líderes judaicos, não é isso que está na cabeça dele. Eles acham que eu sou um João Batista, um Jeremias. Agora vocês terem esse entendimento, você ter esse entendimento, isso é uma revelação de Deus. De nós termos aceitado a Jesus como Salvador, isso é uma revelação de Deus. Uma graça. Senão a gente estaria na ignorância. Tem gente da minha família que, apesar de ter pregado para eles o Evangelho, fala que Jesus é o caminho, que Jesus nunca é o único caminho, que Jesus é a solução, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Eles continuam na idolatria, continuam fora dos caminhos do Senhor. Vai chegar o dia que eles também vão aceitar a Jesus como eu. Vai chegar o dia. Mas, da mesma forma que Jesus está dizendo para Pedro que ele estava muito feliz de ter recebido essa revelação, de repente, Pedro já leva um basta de Jesus dizendo, sai da frente, adversário. Sai da minha frente, sai do meu caminho. Baseado nessa narrativa bíblica, eu quero comentar com vocês algumas coisas. Primeiro, Pedro, seu conselho é puramente humano. Nada a ver com a vontade do meu Pai que estás nos céus. Porque muitas vezes a gente pensa que, olha, será que um justo pode sofrer? Um justo pode padecer? Porque eu sou crente, não posso passar uma decepção, uma frustração? Porque eu sou crente, não posso passar por alguns percalços da vida? Mas a Bíblia diz que o homem natural não entende essas coisas. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, gostaria de ler com os irmãos. Porque Pedro, da mesma forma que estava recebendo uma revelação de Deus, estava feliz, todo cheio de contentamento, de ter recebido essa orientação, esse discernimento que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de repente
ele já toma uma atitude. Quando Jesus disse que ia morrer, Jesus disse que ia padecer, mas terceiro dia ressuscitou, ele falou assim, isso não pode acontecer contigo. Ora, é propósito de Deus Jesus morrer. Era propósito de Deus. Jesus veio para morrer. Ele veio para padecer. Era o caminho. O caminho de Jesus era a via dolorosa. O caminho de Jesus era o Calvário. O caminho de Jesus era a morte. Mas mas o Senhor não pode morrer. Isso é uma atitude humana. Nunca que o Senhor pode sofrer. O Senhor é o mestre. Nunca que o Senhor pode padecer. Isso é um absurdo. E muitas vezes nós agimos humanamente. Muitas vezes nós agimos puramente humano. Aqui, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não compreende as coisas do Espírito de Deus. Acha que o justo não pode sofrer, que o justo não pode padecer, que o justo não pode ser decepcionado na vida, que o justo não pode ser barrado na portaria. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Letra B. Pedro, quando agimos humanamente, mesmo tendo boas intenções, que resultam em contradizer a vontade de Deus, mesmo sendo um conselho, mesmo sendo uma ideia, mesmo sendo uma orientação, mesmo sendo um pensamento, mesmo sendo uma sugestão, mesmo sendo de boa intenção, mas sendo humanamente, pode ser um escândalo, pode ser uma pedra de tropeço. Que atrás dessas boas intenções, tem uma operação maligna. Pedro, quando chamou Jesus à parte, dizendo, vou chamar ele à parte, porque eu preciso de dar um conselho para ele. Não, Senhor, o Senhor não pode morrer. Isso, por mais que Pedro tivesse humanamente com o coração dolorido, não querendo que aquilo acontecesse com a vida de Jesus, mas aquilo era o contrário aos princípios da caminhada de Jesus. Jesus deveria se morrer. Porque se ele não morresse, se o grão de trigo não caísse e não morresse, ele não daria o fruto como deu. Então, mesmo por trás desse agir humano, com boas intenções, porque nem todas as boas intenções estão cobertas de razão ou de bons frutos. Mas as razões, as intenções são boas, mas atrás disto aí tem uma atitude só humana, e não tem nada a ver com a vida espiritual, não tem nada a ver com os desígnios de Deus. Por exemplo, todo mundo faz. Isso é humano, todo mundo faz. Todo mundo tem. Vi recentemente agora uma pessoa que chegou diante da justiça assim, todo político faz caixa 2. Boa intenção. Todo mundo faz. Aquele que dá, aquele que gasta, aquele que utiliza, todo mundo faz, isso é uma boa intenção, isso é coisa humana, mas é contra a lei. É contra a lei. Não pode fazer porque é contra a lei, da cadeia, da prisão, da devolução de recurso. Então, nem todas as boas intenções, nem porque todo mundo faz, nem porque todo mundo tem, significa que está garantido, significa que está correto. A gente precisa discernir as coisas espirituais. Se discernir. Letra C. Quando agimos emocionalmente, intempestivamente, apressadamente, sem buscar conhecer a vontade de Deus em tudo em nossa vida, corremos o grave risco de dar carona, de dar garupa aos propósitos de Satanás. Para se opor contra nós no ministério, na obra que estamos fazendo. Quando agimos emocionalmente, intempestivamente, apressadamente, sem conhecer a vontade de Deus, olha lá, sem conhecer a vontade de Deus. Ninguém conhece a vontade de Deus, é simplesmente na loucura. Precisa de ter discernimento da vontade de Deus, porque corremos o grave risco
de dar carona, de dar garupa aos propósitos de Satanás. Tem um provérbio popular que diz que quem está na garupa não governa a rédea, ou não tem governo da rédea. Mas aquele que está na garupa pode influenciar o que está na rédea. O que está no carona pode influenciar quem está no governo, está no volante, pode influenciar. E é um risco muito grande quando a gente age de forma intempestiva, de forma apressada, de forma só na base das emoções. Nós corremos o grave risco de colocar Satanás na carona ou de colocar Satanás na garupa. E muita gente, por falta de cuidado, tiveram complicações na caminhada. Letra D. Quem é que disse que nessa vida a igreja não teria, que a igreja nessa vida teria somente o melhor, o mel desta terra e nessa terra? Quem é que diz isso? Quem é que diz que a igreja não seria perseguida pelos ímpios e não sofreria tribulações? O que ficou claro em Mateus 28:20 é que Jesus estaria conosco até o fim. Ele estaria conosco, que a garantia dele é essa, estaria conosco. Mas no mundo vocês teriam muitas tribulações. Porque estamos vivendo um evangelho de facilitações. Um evangelho sem cruz, um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem conteúdo. A questão de bens materiais e intelectuais são circunstanciais. Uma coisa que eu creio, confio inteiramente, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz é a verdade. O Salmo 37:25, Davi diz: nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência. Quem é que está falando isso? A palavra de Deus. Nunca vi o justo desamparado. Eu já fui jovem, já fui moço, agora já sou velho, nunca vi. Eu nunca vi, não tem história de um justo desamparado por Deus. E não tem história da descendência desse justo mendigar o pão. Isso é bíblico. Mas que a gente vai ter tribulação, que a gente vai ter problema nessa caminhada, é lógico que vamos ter. Deixa eu só fazer uma pergunta. Quem está entre nós que não passou por nenhuma luta, por nenhuma tribulação? Todos já passaram? Então o Evangelho é a verdade. O Evangelho é a verdade. De aflições, de angústia, de apuros, de apertos. Estamos num campo de guerra, num campo de batalha, e do outro lado tem um exército impiedoso, maligno, cruel. E Jesus não disse que a gente vai fazer a gente fugir do campo de luta. Ele não disse que a gente é para covardar e voltar para casa, disse que é para a gente prosseguir. Então a gente vai prosseguir, e a gente sabe dos riscos que a gente corre. Mas sabe que a boa mão de Deus está conosco para nos chegar do outro lado. Essa é a grande vitória. Essa é a grande vitória. Letra E. Quando pregamos o Evangelho na horizontal. Escutem aí. Escutem aqui. Quando pregamos o Evangelho na horizontal, os convertidos ficam apenas nessa visão terrena. São desprovidos de conhecimento e vocação celestial. Escutem aqui. Quando pregamos o Evangelho, tão somente na visão horizontal. As pessoas se convertem e ficam nesta visão. Eles ficam desprovidos de conhecimento e da vocação celestial. Deus, quando tirou Israel do Egito, lhe deu uma terra que emana leite e mel, uma casa para morar. Isto era apenas uma logística de Deus. Não era o ponto final da promessa. Israel não compreendeu a vontade plena de Deus. Ficou olhando só para as bênçãos de Deus na horizontal. Israel ficou com as bênçãos de Deus, sem o abençoador. Ficou com as bênçãos sem o abençoador. No livro de Números, capítulo 20, verso 22 a 24, fala que Deus trouxe Israel e lhe deu uma terra que emana leite e mel. Para ele, para a família. Olha, deu uma terra abençoada, maravilhosa.
E orientou dizendo, quando vocês chegarem lá, que vocês ficarem com a família, cultivar a terra, que, olha, o gado de vocês não vai ser estéril, vai ser uma bênção, vocês vão prosperar. Mas nunca esqueça que lá é uma logística, ela é para vocês crescerem e é porque eu conto com vocês para ser uma bênção em toda a face da terra. Não se desviem de mim, porque eu que estou dando isso para vocês, eu que estou colocando vocês aqui como uma logística nesse lugar. Meus irmãos, Israel, chegando lá, se embebedou com a riqueza da terra. Esqueceu de Deus, enveredou pela terra, pela produção, pela fartura, pela abundância, pelas riquezas, ficaram fartos, ficaram ricos, ficaram prósperos com as benesses da terra. Ficou só ali. Não desfrutou do conhecimento da vocação celestial. Deus disse para Abraão, no capítulo 12, verso 3, a parte B, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero um Israel, vou colocar vocês no lugar estratégico, vou dar uma logística para vocês geograficamente no mundo. Eu quero que Israel abençoe todas as famílias da terra. Não é só com o nascimento do Messias, era para abençoar de fato. Israel era o abençoador do mundo. Era para ser o abençoador do mundo. Não só pela vinda do Messias, não só por intermédio da linhagem de Abraão, mas queria que Israel como nação fosse a nação do Messias. E que todo mundo olhasse para Israel e entendesse que Israel é a nação do Messias. Mas João, quando escreveu no capítulo 1, verso 11, que Jesus veio para o que era seu, veio para o seu povo, para a sua nação, mas eles não receberam. Irmãos, o Evangelho não tem a prioridade de nos dar a fartura nessa terra, e nem de mostrar essa terra como a nosso ganho, e não de mostrar todas as benesses dessa terra como o nosso lucro. Porque aqui é uma logística de Deus para a gente pregar o Evangelho, para a gente fazer a obra de Deus. Esse templo aqui é um quartel-general, uma logística de Deus. Aqui não é só lugar para a gente vir congregar e ficar confortado nessas poltronas. Aqui é o lugar que a gente vem para ouvir a palavra, para fortalecer nossas convicções, para buscar a Deus. Mas lá fora a gente tem que continuar pregando o Evangelho, tem que continuar expulsando os demônios, tem que continuar orando pelos enfermos, tem que continuar fazendo a obra de Deus, porque isso aqui não pode virar um conforto e achar que o céu já é aqui nessa casa. Achar que o céu é aqui. Achar que está bom demais. Deus já nos deu uma casa, nos deu com todos esse conforto, essas benesses, bom demais. Não, isso aqui é apenas uma logística. Porque Deus quer nos confortar, não é com isso aqui. Porque na Nova Jerusalém, o piso da Nova Jerusalém é de ouro puro e transparente. Nem se compara a qualquer coisa dessa vida. Não se compara com qualquer poço de água cristalina. Não se compara com qualquer fartura que a gente possa adquirir. Então, se nós ficarmos com esse Evangelho, se o Evangelho for pregado só nessa horizontal, nós vamos ficar com a visão da horizontal. Só buscando bênçãos, aproveitando do Evangelho para nos enriquecer, aproveitando o Evangelho para nos abençoar, para a gente ter saúde, para a gente ter uma família boa, uma família ordeira, para a gente ter só essas bênçãos aqui. Como é que está lá? Está uma bênção, está uma bênção. Minha dispensa está cheia. Como é que não? A saúde está 100%. Como é que está lá? Não, mas minha empresa está uma bênção. Não, mas está tudo, estou empregado. Não, está tudo uma bênção. E aí? Deus está me abençoando. E a dispensa esvaziou. Não, acho que Deus fechou a porta dos céus. E a saúde? Não, acho que Deus nos esqueceu, porque lá em casa lá o problema está sério, a doença pegou fulano, pegou Beltrano, pegou todo mundo, e agora, não sei, acho que Deus esqueceu a gente, acho que a gente está em pecado, não sei o que, a gente faz uma série de considerações, tudo equivocada. Porque a gente pensa que Deus tem um compromisso com a gente só nessa vida horizontal. Mas não é. Por isso que o Evangelho não pode ser pregado só nessa ótica. Deus quer nos abençoar nessa vida, sim. Mas se Ele não nos abençoar nessa vida como a gente deseja,
É só a gente ir para a Coreia do Norte que vai mudar todo esse conforto daqui. Só chegar lá na Coreia do Norte, só você chegar na Coreia do Norte, você vai ter uma visão totalmente diferente desse conforto, de ar-condicionado, de fazer culto, de sair com a Bíblia, de parar nas praças para pregar o Evangelho. Só ir para a Coreia do Norte, você vai falar assim, o Evangelho não é tudo aquilo que eu pensava lá no Brasil. O Evangelho não é tudo que eu pensava lá no Brasil. De pregar, de fazer coleção de pregações, de sair, e com essa liberdade toda, de ter seminários, ter colégios cristãos, totalmente diferente. Lá você vai enxergar o Evangelho de outra forma. Então a gente não pode equivocar, porque estamos aqui numa estratégia brasileira. O Evangelho não muda, porque o mesmo Evangelho do Brasil, as mesmas verdades do Brasil, do Evangelho no Brasil, é a verdade na Coreia. Só que lá tem que orar mais, porque tem mais aperto, tem mais luta, tem mais guerra, e de repente aqui a gente não está precisando disso. De repente a gente pode ficar a semana inteira sem orar. E está tudo bem, talvez na Coreia não pode. Talvez na Coreia, se não ficar orando 2, 3, 4, 5, 6 horas por dia, não dá conta de vencer. Porque o negócio lá é tenebroso. Amém no Brasil, também está tenebroso. Mas há um engano maligno de que as coisas estão tudo bem, e a gente vai se enganando com esse mundo horizontal, vivendo só essa vida. A terra, com conforto para morar e desfrutar oportunidades temporais, mundo das vantagens, ministério com fins pessoais, profissões, tudo está nessa horizontal. Mas quando pregamos o Evangelho na direção vertical, Cristo centro da pregação, Cristo centro da mensagem, as pessoas são cheias de fé. E caminham para o céu. São as pessoas que nada desta vida lhe embaraçam. Nem família, nem amigos, nem bens, nem posição nesta vida. Nada lhe embaraça. Porque Jesus é o seu alvo. Jesus é a sua meta. Jesus é a sua prioridade. O reino de Deus é a sua prioridade. Porque quando você prega o Evangelho na vertical, a pessoa aceita um Evangelho que lhe dá a abertura e a visão da eternidade. Porque, meus irmãos, estamos num Evangelho, estamos num mundo em que a pregação do Evangelho é mais para satisfazer as pessoas na sua vida diária, cotidiana. Quando fala do céu, quando fala do caminho do céu, e que vai falando do céu, a pessoa vai ficando incomodada, dizendo, não é isso que eu quero ouvir. O senhor não tem uma bênção para me dar? Quantas pessoas ligam para a gente e dizem assim, pastor, eu gostaria de que o senhor orasse por mim. Cabe e fala assim, o senhor teve alguma visão? O senhor teve alguma revelação comigo? Você vai lá assim, eu tive uma revelação. Deus está dizendo que você precisa de orar, precisa de jejuar, que você não está lendo a Bíblia, você precisa de buscar a Deus. Eu preciso de buscar a Deus porque o reino do céu está chegando, você está despreparado. Pastor, mas o senhor viu, foi isso? O senhor não viu, eu não vou achar, não? Porque o povo está acomodado com esse evangelho barato, com esse evangelho só dessa vida. O Evangelho tem que ser pregado Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele que subiu no Gólgota, aquele que foi para o túmulo, aquele que levantou no terceiro dia, aquele que foi para o Monte das Oliveiras, aquele que disse para os discípulos que ele iria, mas que ele voltaria. A salvação não está pago o preço, vai para ser crente tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço com renúncia. E muitas vezes, como disse aqui o texto, Mateus 19, 29, de repente você vai ter que ter problema com a família, não é brigar, fazer discussão, não, mas talvez você vai ter que enfrentar a família, vai ter que enfrentar amigos, bens, posição nessa vida. Só dizendo para o moço, falei assim, quando eu aceitei Jesus como Salvador, quando eu aceitei a Cristo, meu Deus, perdi os amigos. E eu chegava perto dos amigos, eles fugiam de mim.
Fugi de mim, perdi os amigos todos. Não foi eu que briguei com eles, não corri com eles. Perdi os amigos. Fiquei meio solitário, tinha que fazer novos amigos. Fui para a igreja, adquiri as amizades da igreja. Olha, foi uma dificuldade para poder socializar junto com as pessoas. Porque você muda de assunto. Porque você muda de conversa. Você é cuidadoso, é vigilante, você muda o seu ambiente. Você faz muitas mudanças, você tem uma mudança profunda, radical. Mas o evangelho na horizontal é o evangelho para todo mundo. Eu estou dizendo, o mundo está cheio de muitos evangélicos, mas poucos protestantes. Muitos evangélicos, mas poucos salvos. Muitos crentes, mas poucos salvos. Porque a salvação ninguém quer pagar o preço. Não, pastor, Jesus já morreu por nós, mas você para ser crente tem que ter muita renúncia. Tem que ter muita renúncia. Eu lembro quando eu aceitei Jesus como Salvador, cabelo era um cabelão grandão. Tudo carangolado, meu cabelo, quando ficava grande, ficava todo anelado. Que cabelão. Eu aceitei Jesus, ninguém mandou purificar, ninguém mandou fazer uma limpeza na cabeça, não. Foi eu que cheguei no barbeiro e falei, quer que corte o meu cabelo? Quem que mandou? Eu estudando na Bíblia e entendi que a gente precisa de ter uma certa norma, uma certa ética social também. E ele começou a falar assim, mais ou menos, eu falei, não, corta, pode cortar. E ele ficou com dó de cortar, não, rapaz, afunda a tesoura. E ele falou assim, mas, não, corta mais. Eu saí com a cabecinha pequenininha de lá. Eu cheguei com a cabeça pequena. Mandei cortar o cabelo. Porque eu cheguei na igreja, olhei os irmãos tudo cabelinho cortadinho. Eu também tenho que cortar o meu. Olhei os irmãos tudo arrumadinho, falei, eu tenho que me ajeitar com os irmãos. Porque eles já eram veteranos na fé. Olhei os obreiros tudo arrumadinho. Eu vim para a igreja, eu ajoelhava perto dos obreiros para escutar eles orar, não sabia. Falei assim, os obreiros devem ser os melhores que sabem orar, porque eles é tudo obreiro já, né? Eu ajoelhava perto deles para escutar, eles nem orar, ficar só escutando eles orar. Para me aprender. Aprender a vida. Graças a Deus que eu aprendi no ano de 71. E estou prosseguindo a caminhada. Olhando para Jesus. Já passei por várias batalhas, várias lutas. Tem cicatriz? Tem. Tem. Já levou algumas pancadas na guerra? Já. Mas aí, estou vivo. Estou pronto, estou guerreando. Estou firme. Mas batalha tem, pancada tem. Mas já dei muitas também. Já dei muitas também. Com a metralhadora de Deus, já fiz muita devassa nesse mundo. E estou fazendo. E estou igual o Caleb. Não, estou com essa idade aqui, não, estou igual 18 anos. Estou prontinho para a luta, não estou recuando. Estou avançando. Olha, Jesus é a nossa meta, é nosso alvo. Quando Jesus, em João capítulo 6, verso 23 até 71, Jesus endureceu com a multidão o discurso, mostrando a realidade do reino de Deus. E muitos dos discípulos já não andavam mais com ele. Jesus fez essa mensagem dizendo que ele escolheu 12 apóstolos, mas dos 12, era um diabo. Quando a multidão aproximou, aquela multidão disse, mas mestre, o senhor demorou demais, onde que o senhor andava? Ele falou assim, eu sei por que vocês estão me procurando. Vocês estão me procurando porque vocês querem encher barriga. Vocês querem um evangelho só na horizontal. Vocês querem um evangelho só de encher ventre. Vocês querem um evangelho só de dispensa cheia. Vocês querem um evangelho só de leitoa assada na mesa. Vocês querem um evangelho só de comida. Vocês estão me procurando só porque multipliquei os pães. Gente, procurar a comida que não perece. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é leitoa assada, não é isso não. O reino dos céus é renúncio, o reino dos céus é enfrentar pai, enfrentar mãe, enfrentar pulsão, enfrentar pães, enfrentar terra, enfrentar tudo. Tudo pelo meu reino. E Jesus foi endurecendo o discurso com a multidão, e a multidão foi vazando.
E a multidão foi esfarelando. E a multidão foi pegando o caminho de volta. E alguém começou, e a próprios discípulos de Jesus, menos dos 12, os outros demais discípulos, começaram a dizer assim, duro esse discurso. Quem é que pode engolir um discurso desse? Quem é que pode engolir um discurso desse? É duro esse discurso do mestre. Diz que abandonou Jesus e já não andava mais com ele, nem tocava no assunto. Não, deixa ele tocar a vida dele. Deixa ele tocar a vida dele. Se ele pegar para que ele quiser. Não dá não. Não dá para ouvi-lo. Não dá para engolir isso. E quando a gente está dizendo que não dá para engolir o evangelho hoje? Não dá para engolir isso não, pastor. Não dá para engolir isso não. Todo mundo faz, todo mundo tem. É um evangelho de pessoas naturais. O homem natural parece uma loucura. Não precisa de fazer isso para servir a Deus. Não precisa de pagar esse preço. Não precisa de renunciar a isso não, pastor. Para que fazer isso para agradar a Deus? O homem natural não compreende as revelações do Espírito, não compreende o que tem que fazer. Mas Jesus fecha essa mensagem do capítulo 6, fechando lá no verso 71, dizendo que Jesus, dos 12 que ele chamou para ocupar a mesa apostólica com ele, era um diabo. E eu pergunto, será que Jesus escolheu mesmo Judas de propósito? Dizendo, esse aqui é um diabo, mas vou pôr ele na mesa que eu preciso de um diabo na minha mesa. Será que a gente vai querer, não, eu vou morar aqui num lugar, mas de propósito eu quero morar perto de um vizinho que é um diabo. Quem é que quer morar perto de um vizinho que é um diabo? Quem é que quer formar uma rede de amigos, dizendo assim, eu vou formar uma rede de amigos, mas vou escolher de propósito um diabo para fazer parte da minha rede de amigos. Quem é que vai fazer isso? Agora você pode escolher uma rede de amigos e depois deles surgiu um diabo no meio. Surgiu um diabo no meio. Jesus chamou 12. Chamou 12 para trabalhar com ele. E um se tornou um diabo. Tem suas causas. Por que isso aconteceu? Letra G. Porque quando a família, os bens, os amigos, as tradições ou qualquer outra coisa dessa vida nos impedem a vida plena ao Senhor, os embaraços, as pedras de tropeço, os adversários são operações vindas de Satanás. Para que não tenhamos a compreensão perfeita da vontade de Deus. Porque o diabo é caluniador, enganador, é atrevido, aproveitador, anda de carona e de garupa. Escutem aqui. O diabo precisa apenas de uma palavra para ele fazer uma devassa. Ele precisa apenas de uma palavra. O diabo precisa apenas de uma foto para ele fazer uma ruína na família. Ele precisa apenas de uma foto. Faz uma foto equivocada aí e põe ela na rede social para você ver que dano que vai fazer. O diabo basta uma foto para ele fazer uma convulsão numa família. O diabo basta um olhar. O olhar não, um olhar. Basta um olhar para desencadear uma queda de uma pessoa. Basta um olhar. Basta uma atenção. Basta um diálogo. Basta um pensamento. Basta um pensamento. Uma atitude. Um gesto. Basta uma roupa. Uma roupa fora do padrão. Basta. Você está numa reunião errada. Está numa mesa suspeita. Num ambiente comprometido. Basta você ter um ganho duvidoso para dar legalidade do diabo fazer uma devassa na sua vida. Eu na minha. Isso é uma verdade. Davi estava no período das guerras, ele não foi para a guerra, ficou lá. De repente saiu no terraço e bastou um olhar para ele ter um problema seríssimo no governo e na sua própria vida. E não foi só ali não, desencadeou na família. Basta um olhar.
Porque através do olhar vem todas as consequências. Através de um gesto vem todas as consequências. Através de você estar numa reunião comprometida, vem todas as consequências. Através de um pensamento mal administrado. Já diz assim, aquele que olhar para uma mulher ou para um homem com más intenções, com pensamento equivocado, já basta. Isso para dar legalidade do diabo agir. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 10, verso 10. Vamos ler lá? Eu não estou lendo todos esses capítulos que eu estou citando, é porque senão não chega onde eu estou querendo, senão não chega no final da proposta. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas o diabo veio matar, roubar e destruir. Ele quer apenas uma carona. Ele quer apenas uma garupa. Ele precisa só disso para ele desencadear a queda da pessoa. Satanás quer pegar só a ponta da corda. Ele quer pegar só a ponta da corda. Ao que ele pegar a ponta da corda, ele faz muita desgraça com a ponta dessa corda na sua mão. Por isso, vigiem. Vocês estão num campo minado. Vigiem. Cuidado. Cuidado na família. Cuidado no trabalho. Cuidado no entrar. Cuidado no sair. Cuidado nas viagens. Cuidado nos elevadores. Cuidado nas escritas, cuidado em tudo. Vigiem, vocês estão debaixo de olhares. Satanás não descansa. Ele não está de férias. Ele não está no litoral, no Porto das Galinhas. Porto de Galinhas. Ele não está lá. Não, Satanás agora está de férias. Não, o reino infernal, não, está tudo para o Nordeste, foi tudo para a praia. Não, ele não está na praia. Não, ele está de férias. Ele não está de férias. Olha, um bom comandante avisa a sua companhia a respeito do inimigo. Sendo já tem cuidado que o inimigo está do outro lado. Não passe por aqui, porque se vocês passarem por aqui, eles estão na tocaia de lá. Nós temos que passar por cá porque temos que atacar certo. E eu estou aqui como um comandante de Deus orientando vocês. Cuidado com o inimigo. Cuidado que ele está nas vielas. Cuidado que ele está nas redes sociais. Cuidado que ele está por aí, querendo uma oportunidade, pegar a ponta da corda com a sua família. E se ele pegar a ponta da corda na sua família, você vai ver quantos buléus que ele vai dar. Mas se você se proteger, é você que vai dar nele, e ele vai ter que fugir de você, e vai ter que cair fora da sua família, porque a sua família está debaixo da proteção divina. Deixa eu repetir. Olha, ele precisa apenas de uma palavra. Quantas pessoas, de uma forma precipitada, disse uma palavra, e depois aquilo custou caro demais para consertar aquilo. Caro demais. Isso dá muito com gente que fica levando mensagem sem saber de onde que veio. Você sabe? Olha, fulano fez isso, isso, isso e isso. É mesmo? Vai passando para frente, depois, na hora de fazer aquilo voltar para trás. Não foi o fulano que falou. Não foi o fulano que falou. Rapaz, mas depois ninguém falou. Depois não acha a ponta do negócio. Sabe o que aconteceu? O diabo pegou isso e fez um bocado de tristeza, um bocado de arraso, um bocado de inimizade, um bocado de confusão. E o povo não deu conta de pedir perdão. E viu como um bocado de gente doente, um bocado de gente comprometido. O diabo não brinca não. Se ele puder fazer uma confusão e acabar com a amizade da igreja, acabar com a amizade dos irmãos, fazer uma intriga no ministério, fazer uma intriga naquela... Mas aquela família vivia tão bem. Gente, aquela família era assim, almoça lá, janta aqui, bebe café ali,
come pão de queijo lá, come biscoitinho aqui. Mas eles estão virados um com o outro. O que foi? Aí entrou uma palavra lá e arrebentou com a amizade deles. Arrebentou com a amizade deles, entrou uma palavra. Da onde? Mas diz que aquela palavra veio da Coreia do Norte e entrou lá na vida deles. Meus irmãos, o diabo não quer que nós tenhamos amizade, que a gente toma ceia no mesmo copo. Não, divide isso aí. Beber no mesmo copo, não. Põe cada um num copinho, é higiene, não sei o quê. Porque não quer que a gente bebe água no mesmo copo. Não quer que a gente coma na mesma bacia. Não quer que a gente congrega no mesmo lugar. Não, o diabo vai arrumando uma confusão. E põe no nome de higiene, põe no nome de socialismo, nome de educação, nome de tanta coisa. É nada para ir nos dividindo, para ir nos separando um do outro e nos deixando individuais, indiferentes. Somos a família, que se precisar de comer na mesma panela, a gente pode comer, não vai fazer mal, não vai pegar lepra nos outros. Todo mundo aqui escova dentro, todo mundo já sabe disso. Todo mundo já tem a higiene necessária. Ninguém que está podre em pé. Que se pegar numa coisa, o outro não pode pegar, o outro não pode comer. Nós estamos cheios de coisas, cheios de micuinha, que isso vem mais dos nossos caprichos, isso vem mais da questão humana do que das questões espirituais. No livro de Gênesis, capítulo 3, verso 1, verso 6, verso 17... a Bíblia diz que a serpente era a mais astuta de todos os animais dos campos que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isto, disse a serpente. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim. E isto foi o suficiente para buscar a atenção de Eva. E a atenção de Eva ficou presa naquele diálogo. E ela só saiu dali derrotada. Irmãos, dar atenção, abrir diálogo com o inimigo, abrir diálogo, dar atenção para o adversário, é sinal de queda, é sinal de fracasso. Bastou aquele diálogo, bastou aceitar. Bastou aceitar a serpente questionar a palavra de Deus, questionar a pureza da palavra de Deus, a veracidade da palavra. Bastou ela aceitar questionar. Foi só isso que Deus disse. Deus disse que não podia comer. É mesmo que não podia comer dos frutos das árvores, do jardim, é isso mesmo? Querendo mostrar outra coisa. E ela fez tudo para mostrar outra coisa. Só que ela fez tudo para mostrar contra a palavra de Deus. Encobertamente ela conseguiu entrar na vida de Eva. Encobertamente, astutamente, tecnicamente, capaz, ela conseguiu virar a mente de Eva. E depois que ela dominou Eva foi lá, pegou, comeu, levou para o marido e convenceu o marido comeu. Foi uma desgraça total. Dá atenção para o diabo? Dá atenção para o reino das trevas? Dá atenção para os falsos profetas? Dá atenção para os doutores? Não, você vem aqui para nós discutir a Bíblia. Você já está discutida. Você já aceitou Jesus, você está caminhando para o céu. Já está servindo a Deus. Marcha. Não dê ouvido. Continua marchando, seu Senhor. Eu estou fazendo uma grande obra, já eu sei em quem eu tenho crido, sei que Ele é poderoso para me levar até o final da minha jornada com alegria e com paz. Estou caminhando. Tem pessoas que vão desafiar os outros. Eu lembro da minha irmã. Minha irmã é muito capaz. Foi ela que me evangelizou. E estudiosa. Ela evangelizava todo mundo que entrava no comércio, de grande a pequeno. Uma facilidade para pregar o Evangelho. Uma ganhadora de almas. E ela começou, as pessoas começaram a questionar ela para estudar
Adventismo, estudaram os mormons, e ela foi estudando tudo quanto é seita. E ela não deu conta. Ela não teve estrutura para estudar tudo aquilo. Resultado, o que ela concluiu? Todo mundo vai para o céu. A Assembleia de Deus vai para o céu, os mormons vão para o céu, o caminhão só, todo mundo vai para o céu. E quem é que tirou aquilo da cabeça dela depois? Que todo mundo vai para o céu. Todo mundo vai para o céu. Deus é salvador de todo mundo. Todo mundo está indo para o céu, caminhão só. Isso é o diabo. É o inimigo. Começa a questionar com as pessoas. E as pessoas vão enveredando e ele vai desviando a pessoa do caminho. Quando a pessoa percebe, está longe. Está longe. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, sujeitai a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus agiu prudentemente, sustentou-se na palavra no momento da tentação, dizendo, está escrito. Não é o comentário do A ou do B, está escrito. O que é necessário para você ser salvo, o necessário para você servir a Deus já está escrito. Está escrito. Não, mas é só 144 que vai ser salvo. Eu sou um deles. Estou salvo com Cristo Jesus, porque eu aceitei Jesus como Salvador. É 144, então sou um deles. Já aceitei Jesus. Jesus já me perdoou meus pecados, já estou caminhando para o céu. Ah, você está para estudar? Não, já estudo, já estou estudando, já estou conhecendo, já conheço a Bíblia, e vai ensinar para outro que eu já estou indo embora, não tem tempo. Estou indo embora. Resiste o diabo, ele fugirá de vós. Resiste os falsos mestres, que ele vai te deixar em paz. Eu estava ouvindo uma mensagem de um pregador, e ele foi pregando, falei assim, vou ouvir esse pregador. E ele foi pregando, quando chegou no meio da mensagem, ele foi desviando. Eu falei, não sei se a Lídia lembra, eu falei assim, escuta aqui. Viu, ele desviou da mensagem. Desviou da mensagem, para chegar onde ele queria, nos seus projetos pessoais. Isso é absurdo, né? Você pegar o Evangelho, pregar para o povo aquela mensagem encantadora e magnetizante, eletrizante, e depois do meio da mensagem para frente você vai conduzindo o povo para você, puxando o povo para você, dizendo, aonde eu for, leve esse povo comigo. Aonde eu for, leve esse povo comigo. Não, isso não é evangelho. Aonde que eu for, tomara que eu diminua e que ele cresça. Porque onde eu for, eu vou servindo a Jesus. Porque o povo não é meu. Estou preparando o povo para Jesus. O dia que eu não estiver aqui, o povo continua caminhando para Jesus. O povo é de Jesus. O povo é de Deus. Olha, ninguém precisa de me seguir. Pode me imitar. Vai me seguir? Não precisa me seguir. Me imite. Tudo aquilo que é bom no Evangelho que eu estou vivendo e praticando. Sujeitai a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Jesus assim, está escrito. Está escrito. Está escrito. O diabo ficou insistindo assim. Chegou no finalzinho e disse assim, olha, Satanás, arreda daqui, vai embora, desaparece da minha presença, vai-te, Satanás. E a Bíblia diz que Satanás foi, e os anjos dos céus desceu e trouxe uma mesa farta de vitória. Ora, você não tem compromisso com o reino das trevas, mas o reino das trevas está aí, o mundo está tenebroso. Satanás se levantou contra Israel e induziu Davi a fazer o recenseamento de todo o povo debaixo do governo do rei. Está em 1 Crônicas, capítulo 21, de 1 a 30. A história de Davi é uma história muito linda, muito pregada. Como que é bom pregar a história de Davi. Davi venceu Golias, Davi foi chamado lá na família
do seu pai, Davi é o menor, Davi estava atrás do rebanho, Davi estava lá no campo, estava lá no deserto, que Deus chama quem está no deserto, e a gente historia isso aí. É uma história encantadora de Davi. Da onde Davi foi tirado, até onde Davi chegou, as suas grandes e façanhas vitórias. Tudo provinha de Deus, por meio de Deus. Provado não passou no teste. Muitas consequências. Davi perdeu algumas paradas. Davi, ao ser provado, não passou no teste. Quando fez uma avaliação produtiva dos seus feitos, do seu governo, ele ficou vaidoso. A vaidade falou alto no seu coração. Isso foi o suficiente. Aquela vaidade que subiu no seu coração, dos seus grandes feitos, das suas grandes vitórias, foi o suficiente para Satanás induzi-lo fora dos propósitos de Deus. Ele chamou o seu comandante e falou assim: olha, eu quero saber quanto povo tem em Israel, preparado para a guerra. João falou assim: mas meu senhor, Deus te deu tudo. Deus te trouxe lá de trás da malhada. Deus te deu Golias. Deus te deu os seus inimigos. Deus te deu um reinado já consolidado. Tudo é do Senhor, esse reino Deus te deu para o Senhor governar. Por que o Senhor quer saber disso? Por que o Senhor quer saber disso? Joabe, estou te mandando, rapaz. Faz o recenseamento e traz aqui. E vocês sabem que isso é fácil subir no coração do homem. Um dia eu vou para Goiânia. Viajando, eu estava sozinho. E comecei a pensar. Eu comprei um lote, comprei isso, fiz isso. E lá vai na minha cabeça. Eu fiz isso. E lá vou. Dirigindo e pensando. Olha, basta um cochilo. O diabo te dar uma cambota, te capotar. Lá vou pensando, fiz isso, fiz aquilo. E lá vou fazendo uma relação de coisa. O Espírito Santo falou comigo: desiste disso, rapaz. Deixe desse negócio. Você está fazendo isso não é para você, é para a minha obra. Deixa disso. Eu caí em si, falei, está fora de pauta. Está fora de pauta. Quer saber o que eu fiz, o que eu deixei de fazer? Eu não estou fazendo mais do que o meu dever e obrigação. Não estou nem dando conta de cumprir com o dever. Ela está fazendo muito mais, porque o reino de Deus merece muito mais. E o reino de Deus precisa ser muito mais glorificado na minha vida, no que eu posso fazer, porque eu preciso dar para Deus o melhor. E Davi ficou envaidecido. E quando ele obrigou Joabe a fazer aquele recenseamento, foi aconselhado, ele não deu ouvido. Porque aí vem as vozes, né? Eu dei graças a Deus, porque quando eu ouvi a voz de Deus naqueles pensamentos turbulentos, nunca mais prestei conta para a igreja do que eu estou fazendo, que eu estou comprando. Larguei de mão, porque senão a gente fica vaidoso. Fico pensando, eu, e a gente vai ficando com eu tão grande, e de repente a gente está soberbo, de repente a gente acha que a gente é a estrela que caiu do céu, né? De repente a gente pensa que a gente é a estrela que caiu do céu, e caiu mesmo. Meus irmãos, Davi sofreu uma derrota terrível. Depois você lê a história de Davi. Quanto que lhe custou caro recensear o povo. Quando o Joabe trouxe toda a listagem, ele olhou e ficou feliz. Mas Deus mandou um profeta lá para reprovar toda aquela atitude. Falou assim, olha, Deus não gostou. Você ofendeu a Deus, a honra de Deus. O que você quer fazer? O que você quer? Qual a consequência que você quer? Você quer que os homens venham fazer o trabalho que precisa? Ou você quer que o diabo que vem fazer o trabalho, ou você quer que a mão de Deus vai resolver? Ele falou assim, olha, eu não quero nem o diabo e nem o homem. O homem tem misericórdia, o diabo é cruel. Se eu tiver de levar uma peia do Senhor, se eu tiver, mas não faz nada com o povo não, foi eu que errei. Ele falou assim, não, vou fazer com você e com o seu povo. E foi
uma batalha muito grande, um prejuízo muito grande, muita morte. E olha, ele lutou para Deus ficar puni-lo. Falou assim, então só me mata. Foi eu que errei, foi eu que peguei. Falou assim, não, você comprometeu o reino. Você dá uma limpeza no que você fez. Pastores, pregadores, cantores, líderes, mestres, doutores, professores, membros, congregados, cuidado, que o diabo está ao derredor, querendo uma oportunidade para ele agir, para ele tomar posse imediata. Há um conselho da palavra de Deus no livro de Efésios capítulo 6, verso 13 a 18. Vamos ler lá? Há um conselho. Efésios, capítulo 6. Estamos caminhando para o encerramento. Mas eu preciso de fazer essa leitura. Capítulo 6, verso 13 a 18. Eu vou ler o 13, vocês vão ler o 14 até o 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. 14. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha, precisamos de receber e precisamos de dar atenção a esse conselho. Entre por esse caminho da palavra de Deus. Entre por esse conselho. Ainda voltando no mesmo livro, capítulo 5, verso 15 e 16. Está escrito assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios ou loucos, insensatos ou naturais, mas como sábios, espirituais, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Os dias são maus. Estamos debaixo do sangue purificador de Jesus. Estamos debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus. Todas as nossas decisões, escutem aqui, para mim fechar com vocês. Todas as nossas decisões, falem comigo, todas as nossas decisões, outra vez, todas as nossas decisões, atitudes, desejos e anseios, deve ser consultada a vontade de Deus. Tudo. Nada de apressadamente. Nada de você criar o seu próprio caminho. O caminho do homem parece perfeito. O caminho do homem parece, ao caminho do homem parece direito. Mas no final do caminho dos homens tem muitas complicações. Todas as nossas decisões, irmãos, eu ando vigiando até para atender telefone. Quando o telefone toca, às vezes eu olho no bino, eu sei que tem alguém, eu já conheço a pessoa, mas mesmo assim, Jesus, o que eu vou ouvir? Me ajuda a ouvir. Me dá discernimento para mim conversar com quem está me ligando. Porque eu não sei o que eu vou escutar. E eu preciso de saber o que eu vou responder. Porque basta uma resposta errada para cair a casa. Basta uma resposta errada para cair o ministério. Basta uma resposta errada para cair a família. Basta uma resposta. Olha, irmão, basta uma cena errada. Basta você fazer uma cena errada com sua mão para te dar uma dor de cabeça. Então vigie. A sua mão
Precisa ter cuidado com ela para não se envenenar a sua vida. Vamos ler Filipenses capítulo 4, verso 6. E aí, estamos encerrando. Filipenses 4, 6. Depois vamos ler o 8 e o 9. 4, 6. Não estejais inquietos por alguma coisa. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Não fiquem inquietos, ansiosos por coisa alguma. Todas as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pela oração, súplicas com ações de graça. 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Verso 8, vamos falar comigo? 1, 2, 3. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisso, pensai. Isso é importante? Pensai. Pensai nisso. De manhã, à tarde, à noite. Não deixe entrar coisas erradas na sua mente. Não deixe entrar fuxico na sua mente. Não deixe entrar uma mensagem para te entristecer. Sai do culto alegre, feliz, chega ali na hora de tomar o café, vem a notícia atravessada para poder acabar com sua alegria. Não aceita. Fala assim, olha irmãos, ali o tambor de lixo, joga isso lá. Por favor, tire isso do meu caminho, joga lá no tambor de lixo. Não venha entristecer minha vida, não. Eu aceitei Jesus, basta as aflições dos dias maus, levar as cargas uns dos outros. E assim vamos chegar juntos lá do outro lado do Jordão, na terra prometida, na eternidade. Deus abençoe a sua igreja. Deus abençoe o seu povo. Porque se atentar para a palavra de Deus, o Deus de paz será conosco. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a igreja. Enquanto nós vamos aqui dando os avisos, mas Santana, canta um hino aqui para nós tirarmos uma oferta. Missionário. Quarta-feira, estamos iniciando uma nova campanha, renovando o projeto de vida, baseado no livro de Mateus, capítulo 7, verso 7 a 8. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. No projeto Hospital da Alma, reconstruindo as muralhas, muralha espiritual, familiar, financeira, saúde, baseado no livro de Neemias. Todo mês de maio, quarta-feira da oração. Venham para a oração, vem, traga uma família. Ah, pastor, mas tem dia que eu venho na oração, o senhor não está aqui. É porque às vezes na quarta ou na quinta-feira, eu preciso dar uma certa assistência no campo. E às vezes faço isso na quarta, às vezes faço na quinta, cooperando com a congregação, cooperando com a outra, porque eles me convidam muito. Domingo agora eu estive no Recanto do Sol, liguei para o pastor Wendel e falei assim, pastor, eu vou estar no Recanto do Sol. Atendendo ali, os irmãos têm me cobrado ir lá no Recanto do Sol, então vou lá, dar glória a Deus com os irmãos. E fui para cultuar a Deus, foi uma bênção lá no Recanto do Sol, fui com a pastora Elímide. Então, mas dificilmente eu estou lá em casa e o culto aqui. Ah, meu Deus, se eu ficar lá em casa e o culto aqui, parece que um terremoto me partiu pelo meio. Porque eu gosto dos cultos, gosto da escola dominical, gosto das orações, gosto de servir a Deus junto com o povo. Gosto do cafezinho da amizade. Que benção, né? Que maravilha a gente caminhar junto. Missionário, vem cantar. Enquanto nós vamos levantar uma oferta para a escola dominical. Justamente. Essa oferta é uma oferta para comprar aí o pão de queijo da escola dominical. Mas eles estão comprando rosquinha também. Estão comprando até bolo de cenoura, porque a oferta está ficando boa. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Glória a Deus.
Somos gratos a Jesus por tudo que Ele tem feito. Quando eu olho no seu rosto, vejo a glória do Senhor brilhar. É a expressão do amor de Deus fluindo em seu olhar. Isto vem do coração, meu irmão. Quero sempre orar, profetizar, abençoar a sua vida. Por onde você for, que o Senhor lhe mostre a saída. Meu querido irmão, sua luta é grande, mas eu sei que você vai vencer. Porque quem está contigo é mais forte para te defender. Está provado em toda a história. Quem serve esse Deus sempre tem vitória. E é esse Deus que eu peço todo dia para te guardar, para te encher de forças para carregar sua cruz até seu alvo desejado. Sei que não é fácil, irmão, mas não desista, vá até o fim. Você foi chamado, tem que ser assim. E você por ele vai ser coroado. Querido irmão, conte comigo nesta batalha, aleluia. Estou contigo, aleluia. Deus te dê graça, te dê força. Agora você levar a tua cruz até o final da jornada, aleluia.